estudante, que bom que você está aí sentadinho na televisão para mais um Se Liga na Educação aqui de Ciências comigo hoje. E a nossa intérprete de Libras, a Fabiana. Tudo bem, Fabiana? Então, preste atenção que hoje nós teremos aí uma continuidade, né, do assunto de evolução, que a gente começou já na semana passada, expliquei Lamarck, expliquei Darwin, seleção natural. Vamos dar continuidade a esse assunto, a matéria do 9º ano do ensino fundamental, referente ao PET 4, semana 1, tá? Uma continuidade aí. Lembrando, meu nome é Marisa Araújo ou Marizinha. Qual que vai ser a habilidade que iremos desenvolver hoje? Nós iremos associar processo de seleção natural à evolução dos seres vivos, a partir de descrições de estudos de caso. Também iremos discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie resultantes de processo reprodutivo. Lembrando aí de Darwin, né? Lembra de Darwin que eu contei para vocês? Que ele fez uma grande viagem, né? Passou aí pela América do Sul, foi para a Austrália, ele foi lá, conheceu a ilha de Galápagos e escreveu a teoria da evolução, né? Nós falamos sobre isso na aula passada. E eu falei para vocês que o Darwin, ele percebia que as espécies eram diferentes e a seleção natural ia agir aí sobre essa diversidade, né? Só que Darwin, ele não conseguiu explicar qual que era a causa, o que causava a diversidade nos seres vivos. Lembrando aí, né, que a genética, né, ela vai surgir lá com o nosso pai da genética, o Mendel, mas esses conhecimentos ainda não eram disponíveis, tá? Então, o Darwin não tinha ainda essa noção toda de genética e por isso, né, o conhecimento dele ficou restrito aí sem explicar a diversidade. Mas olha só, a partir da década de 1930, uma nova teoria da evolução começou a ser construída a partir das ideias de Darwin, mas aí, olha, agora nós vamos associar Darwin, tá, com as leis de Mendel, tá certo? Já colocando a genética aí, né? E outras descobertas também na área da genética, como as mutações que ocorrem no material genético. Nascia assim a teoria sintética da evolução, quer dizer, uma teoria que ela junta as ideias evolucionistas de Darwin com as ideias genéticas, né, do Mendel, com outras descobertas, e aí tenta então explicar, né, além da variabilidade, o que causa essa variabilidade, ok? Olha, essa teoria, resumindo então, ela relaciona estudos em genética, citologia, que é estudo de célula, evolução, paleontologia, que é dos fósseis, né? Botânica, que é das plantas, e zoologia, aí, que é dos animais. Então, é um somatório de conhecimento, tá certo? Para sistematizar o processo de evolução e de diferenciação das espécies. Então, olha só, quando eu falo evolução, eu estou me referindo à ocorrência de mutações, tá? Eu estou me referindo aqui à ocorrência de recombinação gênica e também eu estou me referindo aí à seleção natural, tá? Vocês lembram o que são mutações? Nós temos que lembrar que nós temos aí o DNA, com aquelas bases, né? Adenina, timina, citosina, guanina, que são aquelas letrinhas que vão formar o código genético, elas vão se alterando ali. E a partir do DNA, nós formamos o RNA mensageiro, que vai então aí ser utilizado para produzir uma proteína, né? Vai ser traduzido numa proteína. Se a gente tiver alguma mudança nessas bases, né? Por exemplo, no lugar de A colocou T, no lugar de C colocou G, pode ocorrer aí, então uma alteração no RNA mensageiro, uma alteração no códon e, por sua vez, alterar a proteína. E aí você pode formar fenótipos diferentes. Então, só para vocês lembrarem aqui, ó, olha, imagine que eu tenha aqui um DNA, olha, C ligando com G, A com T, G com C. Lembra? G com C, A com T, não pode esquecer. Olha só, então eu peguei só uma trinca aqui que eu chamo de códon.
né? Códon é essa trinca aqui. Beleza. Olha que interessante. Aqui eu vou produzir o RNA mensageiro, tá certo? Então, o RNA mensageiro, se aqui é C no DNA, aqui vai ser o quê? G. T com A, C com G, tá certo? Então, o RNA mensageiro formou aqui esse códon GAG, tá certo? O que significa isso, Marisa? Para cada 3 bases, um aminoácido vai ser acrescentado na proteína. Então, esse códon aqui, GAG, acrescenta o aminoácido ácido glutâmico. Estou dando um exemplo só, tá? Um conjuntinho de aminoácidos é uma proteína, como se fosse um colar de bolinhas, tá? Olha só o que pode acontecer aqui agora. Vou fazer uma mutação. Vou promover uma mutação aqui, olha. Faz de conta aqui, vou pegar minha borrachinha, tá? E vou apagar aqui o A, tá? Vou apagar aqui o T, vou apagar aqui o U. Por que eu estou apagando isso tudo, Marisa? Você vai entender aqui agora por quê. O que é uma mutação, ó? Vou pegar uma outra cor aqui. Faz de conta que em vez de colocar adenina, houve uma mutação, um erro, e colocou um T aqui, de timina. Ora, se na primeira fita DNA eu tenho T, na segunda T liga com A. Então aqui, na hora de fazer o RNA mensageiro, A liga com T, mas no RNA A liga com U. Então aqui vai ser U. Então, você viu que alterou, mudou tudo? Então agora, em vez de eu ter GAG, eu tenho GUG, um códon diferente. E em vez de ter o aminoácido, que eu falei para vocês, o ácido glutâmico, aqui vai ser colocado outra bolinha diferente, que é a valina. Mudou o aminoácido, mudou a proteína. Marisa, o que você está falando? Estou falando da anemia falciforme. Uma hemácia, o nosso glóbulo vermelho, né? Quando ele é normal, tá? Ele vai ser redondinho e tal, é porque ele tem ali ele vai produzir o ácido glutâmico como um dos aminoácidos. Se houver essa mudança aqui, houve uma mutação, aí a hemácia vai sair em forma de foice, vai mudar aí a aparência dela, tá certo? Então, só para dar um exemplo de que é uma mutação, né? Uma mudança lá, então, no código genético. Então, isso pode, por exemplo, tem borboletas aqui, olha, pode nascer borboleta de cor diferente, tá? Por causa dessas mutações. Outra coisa que pode acontecer é a recombinação gênica. Estou lembrado. Ensinei para vocês que na meiose, na prófise 1, ocorre o quê? Crossing over, quando um DNA encontra com outro, né, um par de homólogo, e trocam pedaços. Então, eu vou produzir o quê? DNAs diferentes, né? Concorda? Então, eu chamo de recombinação gênica. Na hora da meiose, na hora de fazer gametas, esse crossing over ajuda aí na variabilidade genética. Então, aí mais um fator ajudando aí na evolução. E, por sua vez, aí a seleção natural agindo sobre esta variabilidade, tá? Então, vamos passar para frente. Olha, repetindo, seleção natural atua sobre a variabilidade genética. Olha, aqui eu coloquei cores diferentes, tá vendo? Vamos voltar aqui, ó. Aqui eu tô vendo todos os insetos da mesma cor, percebendo? E aqui, eu tô mostrando aqui a variabilidade. Olhem para a volta de vocês, no quintal, né? Olha, pensa numa floresta, a natureza, ela gosta da diversidade, tá certo? Por quê? Quanto mais diversos são os organismos, maior as chances deles serem diferentes e responderem de forma diferente ao meio ambiente. Eles podem adaptar de forma diferente, tá certo? Então, olha só. O que quer dizer, então, uma variabilidade genética? Ela diz respeito, na verdade, à diversidade de alelos, que são os genes alelos, existentes em indivíduos de uma espécie. Como ela determina as características morfológicas e fisiológicas dos indivíduos, quanto maior ela for, quer dizer, quanto maior a variabilidade genética, mais diversificada será uma população, tá? Então, vamos ver aqui. Picou um pouquinho a palavrinha aí, gente, estava maior, acho que reduziu, picou um pouquinho. Mas olha só, variabilidade genética.
Mutações podem causar variabilidade. Reprodução sexuada, claro, eu misturo o DNA do pai com o DNA da mãe, né? Se eu pegar uma planta e ela tirar um broto dela, ela vai ter o mesmo DNA da planta mãe. Então ela vai ser igual. Se ela não resistir ao sol, todos os brotinhos dela também não vão resistir ao sol, vão ter as mesmas características. Agora, quando eu faço a reprodução sexuada, uma planta com a outra, eu estou misturando material genético. Eu vou ter, então, a chance de ter uma planta diferente, tá? Tem um exemplo aí de planta, mas acontece aí com todos os animais. Fluxo gênico. O que é fluxo gênico? Vou explicar para vocês o que é fluxo gênico. É quando um gene ele vem de uma população para outra, pela migração. Vou explicar com calma para vocês. E temos também outros processos que vocês vão aprender no ensino médio, que é mais complexo para vocês. Então, só para lembrar aqui da reprodução sexuada, que é importante para a variabilidade genética, porque acontece o quê? Anotem aí, mistura de material genético do pai e da mãe, né? Metade do pai e metade da mãe. Outro exemplo aqui mostrando o passarinho, né? Mostrando aí o namoro, né? Favorecendo aí a reprodução sexuada e a diversidade. Mutação, que eu dei um exemplo para vocês, expliquei, dei um exemplo da anemia falciforme, né? Uma modificação lá numa base nitrogenada que alterou o código do RNA e, por sua vez, alterou o aminoácido, né? Olha só, vou dar um outro exemplo aqui. Eu tenho um grupo, né, de joaninhas que são todas azinho, homozigoto recessivo, tudo igual. Às vezes, esses genes alelos, eles podem estar codificando uma característica com alto valor adaptativo, faz de conta. Ela consegue ter uma boa percepção de estímulo ambiental, faz de conta. Beleza, se aquela característica foi positiva, bom para ela. Mas, olha só, se ela tiver um valor adaptativo baixo, ela não percebe bem os estímulos, não vai ser bom para a adaptação. Então, olha só, aqui eu tenho todas essas joaninhas homozigotas recessivas, produzir os gametas, né? Olha, azinho e azinho, né? Separa aí para produzir gametas. Houve uma mutação e formou o gene azão. Azinho é só para explicar que tem diferença ali naquela sequência de bases, tá, gente? Então, agora, apareceu na população um novo genótipo, azinho. Então, olha a mutação trazendo uma variabilidade. Aqui, como é que ficaria o cruzamento? Azinho cruzando com azinho, seria 100% azinho, todos iguais. Cadê a variabilidade aqui? Olha aqui agora, se eu cruzar azinho com azinho, eu já vou ter aqui 50% de heterozigoto e 50% de homozigoto. Então, eu já tenho aqui um fenótipo e um genótipo diferente. Então, olha como a mutação, nesse caso aí, vai trazer para essa população uma variabilidade, tá certo? Marisa, e fluxo gênico? Olha, outro exemplo aqui. De novo, as joaninhas todas homozigotas recessivas, né? Aí eu tenho uma população que eu vou chamar de X, uma população que eu vou chamar de Y. Elas estão isoladas, olha. Se elas permanecerem isoladas, sem contato, né, elas podem estar formando aí espécies diferentes, isso é um outro assunto para vocês mais para frente. Mas olha só, o que aconteceu aqui? Houve uma migração. Essa joaninha da população Y migrou aqui para o grupo X. Então, ela trouxe com ela agora esse genótipo, olha, azão. Então, na hora que cruzar aqui, vai ficar azão, cruzando com azinho, que vai dar o quê? Azão. Então, eu estou trazendo o quê? Genótipos novos, fenótipos novos para essa população. Gente, isso aqui é muito interessante, sabe por quê? A gente fala muito em preservar o meio ambiente, por exemplo, existe lei que fala que tem que preservar 20% de uma mata, né, numa propriedade. Só que se você fragmenta uma floresta lá num cantinho só de propriedade e não permite esse fluxo gênico, quer dizer, tem que formar corredores ecológicos,
né, uma florestinha em contato com a outra, para que os animais, eles consigam o quê? Migrar de um lado para outro e trocar o quê? Trocar aí os gametas, né? Misturar aí o material genético, então você vai permitir o fluxo gênico e aumentar a variabilidade. Não adianta fazer um monte de reserva ambiental e elas serem desconectadas, elas têm que ter o quê? Corredores ecológicos para poder acontecer o fluxo gênico e promover aí a variabilidade genética. Então a fragmentação de hábitat é muito complicada e ajuda até na extinção de espécie. Ok. Expliquei que a variabilidade ocorre por esses fatores. E daí? O que tem a ver com adaptação e seleção natural? Essa imagem é ótima. Aqui nós temos, olha, camundongos pretos e brancos. Olha esse ambiente. O ambiente está numa terra clarinha. Se a terra está clarinha, essa coruja, né? Vamos lembrar aqui que essa, no caso da coruja, ela vai comer de noite. Então, de noite, ela vai ter mais dificuldade de enxergar quem? Os escurinhos, tá? Aí, olha só, aqui, nessa imagem, essa ave, ela capturou, olha, o escuro. E quem é que sobreviveu? O claro. Então, quer dizer então que se o clarinho ele foi menos visível, o que explica isso? O que significa isso? Que ele conseguiu sobreviver e reproduzir numa taxa mais elevada que o outro, porque essa ave não conseguiu enxergá-lo, tá? Então, essa característica de ter a pelagem branca foi mais adaptativa naquele ambiente. Tá certo? Mesma coisa, tiver um monte de borboletas vermelhas num canteiro de rosas vermelhas. O pássaro vai ter mais dificuldade de encontrá-la. Então ela vai reproduzir e vai sobreviver numa taxa mais elevada. Vai ser selecionada. Agora, se houver uma mutação, né, e surgir borboletas verde fosforescentes, o pássaro logo vai enxergar. Então vamos dizer que essa mutação, ela trouxe assim, um valor adaptativo baixo, né? Porque ser verde fosforescente ali significa ser vista e ser predada. Ela pode migrar, né? Mudar para outro lugar para se adaptar ou então morrer, tá? Então esse é um exemplo clássico aqui. Aqui outro exemplo clássico das bactérias, quando você toma antibiótico, existem bactérias mais resistentes ao antibiótico, que está aqui de vermelho, e as menos resistentes. Então você tem primeiro a variabilidade genética. Tomou antibiótico, vai tomando. Quem vai morrer primeiro? As que são menos resistentes. Ah, eu melhorei, minha garganta melhorou, vou parar de tomar. Não vou seguir aqueles tomar 12 horas, 7 dias, que é difícil. Aí, aquelas que são resistentes vão tomar conta. Opa, posso sobreviver, posso reproduzir, tá certo? Aí eu seleciono as que são o quê? Resistentes. Por isso aí o perigo de tomar antibiótico e não seguir as regrinhas. Então, resumindo, a adaptação é uma característica do comportamento natural evoluído que torna o organismo capacitado a sobreviver e a se reproduzir em seu respectivo hábitat. Pode ser anatômica, pode ser fisiológica, que tem a ver com a função, e pode ser também comportamental, tá? Aqui mostrando uma ave migratória, que é o fluxo gênico, tá? Então, nós temos um minutinho só, vou falar rapidinho para vocês, que quando uma espécie ela é generalista, olha, imagine pássaros com vários bicos. Se esse bico come qualquer tamanho de semente que eu mostrei na outra aula, então ela pode viver naquele ambiente tranquilamente. Agora, se o pássaro só come grama e acabar com a grama, ele não vai conseguir adaptar. Se o pássaro comer só inseto também e morrerem aqueles insetos, ele também vai morrer. Então, quanto maior, né, ser generalista, é melhor aí para a adaptação. O urso panda é um especialista, ele vive naquele hábitat, ele come aquele tipo de folha, então é mais fácil dele sofrer aí com os impactos ambientais e ser eliminado, tá certo? Bem,
Essa foi a minha referência bibliográfica. Espero que tenham gostado da aula. Pesquisem mais, tá? E mandem pergunta para mim no Tira Dúvidas. Um grande beijo da Marizinha.